A paz do Senhor, meus irmãos. No devocional de hoje nós vamos meditar no Salmo de número 79, que diz assim, a partir do versículo 5: Até quando, Senhor, ficarás irado para sempre? Arderá o teu ciúme como fogo. E o versículo 9 e o 10: Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome, porque as nações haverão de dizer: onde está o Deus deles? Diante dos nossos olhos mostra às nações a tua vingança pelo sangue dos teus servos. Quando o salmista ele vai questionar até quando, Senhor, quando ele vai fazer esses questionamentos a qual ele descreveu nessa oração, ele não está questionando o Senhor pela sua soberania, pelo Deus a qual ele servia, mas era como um pedido de socorro. Ele estava desesperado naquele momento. Ele não estava impaciente, mas com muito medo do que estava acontecendo. Ele estava preocupado com as circunstâncias que estavam assolando a vida deles naquele momento, porque ele vai falar que eles estavam como sendo comida de pássaros. Ele vai trazer essa referência. Então eles estavam assombrados com medo e eles precisavam imediatamente do socorro do Senhor. Porém, o Senhor permanecia calado, porque eles tinham pecado, e pela razão dos seus pecados o Senhor se irou e o Senhor se afastou deles. Então eles entendiam o motivo pelo qual o Senhor estava irado e estava calado com eles. E por isso eles pediram tão desesperadamente pelo socorro do Senhor, porque eles sabiam que só o Senhor podia ajudá-los. E há momentos na nossa vida que talvez a gente fique perguntando e questionando a Deus o motivo pelo qual o Senhor não nos responde, o motivo pelo qual o Senhor se afastou de nós, a qual talvez você não sinta mais a presença de Deus. Nesse momento, nesses dias que isso acontecer, que você venha refletir se você pecou contra o Senhor. Porque quando nós pecamos, nós perdemos a presença de Deus naquele momento. E somente a partir do seu arrependimento é que você vai recuperar a comunhão com Deus e vai recuperar a presença de Deus sobre a sua vida. Por isso, muitas pessoas às vezes questionam a Deus porque Deus não me ouve, porque Deus não me responde. Mas você analisou já a sua vida e observou se você não tem pecado contra o Senhor, e isso tem te afastado dele, isso tem feito ele se calar com você? Entenda, não é sempre que isso vai acontecer, que o Senhor vai se manter calado e é porque você pecou. Não. Muitas vezes o Senhor se mantém calado porque Ele vai te provar. Ele vai provar a sua fé naquele momento. Mas também há o silêncio de Deus, o momento a qual o Senhor nos tira a sua presença porque nós pecamos, porque somos falhos. E por isso nós precisamos estar atentos, observando as nossas atitudes. E se nós encontrarmos alguma coisa que nós fizemos contra o Senhor, que nós pecamos contra o Senhor, então nós nos arrependemos imediatamente, falamos com o Senhor, pedimos a sua misericórdia, assim como o salmista estava fazendo, clamando urgentemente pela misericórdia de Deus, porque eles tinham pecado contra o Senhor. E a pergunta também que eu deixo hoje para você, como nós vimos ali no versículo 9 e 10, onde o salmista ele vai falar do Senhor, onde ele vai mostrar quem Deus era para eles. O Deus da nossa salvação, ele vai dizer, o seu Salvador, o seu Libertador, eles o viam assim. E a pergunta hoje que eu deixo para você é: como você tem visto o Senhor? Você tem visto o Senhor como um Deus irado, como um Deus mau, no momento em que ele se coloca em silêncio? Ou você tem entendido que você precisa
se colocar na presença dele, pedir perdão a ele, pedir sua misericórdia e o enxergar como um Deus de amor, como um Deus misericordioso, como um Deus libertador. Muitas vezes nós distorcemos a imagem de Deus por conta dos nossos erros, por conta das nossas falhas. Ao invés de nós vermos as nossas falhas, os nossos erros, nós preferimos culpar a Deus, nós preferimos falar que Deus não está nos ouvindo, que Deus não atende às nossas orações, porque nós não queremos reconhecer que é nós que estamos falhando com Ele, e isso tem separado a presença dEle das nossas vidas, e isso tem impedido você de orar, de o Senhor receber sua oração, de o Senhor ouvir sua oração, porque você não tem realmente analisado a sua vida e reconhecido os seus erros. Por isso que no dia de hoje você possa analisar, e se houver alguma falha, algum pecado que você tem cometido, que tem impedido de você sentir a presença de Deus, de o Senhor ouvir sua oração, faça uma oração hoje de arrependimento, mude os seus atos, mude as suas atitudes, para que a sua comunhão com Deus seja restaurada e você possa voltar a falar com o Senhor, a ouvir a sua voz e a ter comunhão com Ele, a sentir a sua presença. Antes de nós orarmos, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum devocional, curte esse vídeo, comenta e compartilhe com mais pessoas. Oramos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus nós nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que somos falhos, que somos pecadores, precisamos da Tua misericórdia, dependemos de Ti, Deus. Sem Ti não somos nada, Senhor. Precisamos, Senhor, da Tua misericórdia todos os dias em nossas vidas. Pai, que o Senhor venha nos mostrar onde nós temos falhado, onde nós temos pecado, Senhor, para que possamos nos consertar, para que possamos nos arrepender, Senhor. Leva-nos ao arrependimento, quebranta os nossos corações, Pai. Que nós venhamos sempre olhar o Senhor como um Deus de amor, como um Deus de salvação, como um Deus poderoso e soberano que nos resgatou, que nos deu a oportunidade de sermos chamados de filho, de termos salvação, Senhor. O Senhor nos libertou, Pai. O Senhor é um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus amoroso. E nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, Senhor Jesus. E nós dependemos de Ti todos os dias, ó Pai. Por isso eu Te peço que o Senhor venha com Tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai. Restaura vidas, ó Pai. Restaura, Senhor, a comunhão contigo, em nome de Jesus, Pai. Que toda honra e glória seja dada a Ti. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.